Olá, quero convidar você a acompanhar comigo uma leitura de uma história muito interessante. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas vou contextualizar a você qual é a história que eu vou ler aqui. Essa história é a história da viúva de Serepta, onde Elias chegou ali. Deus havia indicado que esta mulher estaria ali para recebê-lo, e aconteceu uma coisa interessante. O filho desta mulher veio a falecer. E aí Elias, vendo aquela situação, fez algo que está escrito aqui no verso 21 e 22 do capítulo 17 de 1 Reis, que diz o seguinte: E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ora, se nós apresentamos que alma é a junção de corpo e fôlego de vida, aqui dá-nos a entender de que alma e corpo é uma coisa completamente diferente, pois a alma entrou no corpo, são 2 coisas distintas. É isso que o texto está passando para a gente. Como entender isso? Se em outros momentos é falado que alma é corpo e fôlego de vida, como entender essa questão e outros textos também que você vai ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, o assunto hoje é a questão desse negócio de alma, corpo, são 2 coisas distintas, é uma coisa só, porque o texto bíblico faz nos entender que são 2 coisas distintas. Elias orou a Deus e Deus fez entrar a alma no garoto que estava morto. Ou seja, a alma já estava, não sei, vagando em outro lugar e ela entrou no corpo. Agora, sempre aqui no programa Na Mira da Verdade é dito que não existe a questão da alma. A alma é uma junção de corpo e fôlego de vida, como foi na criação. Como explicar o texto de 1 Reis 17, 21, 22 na história da viúva de Serepta, professor? Vamos lá, amigo. Primeiramente, é bom destacarmos ao nosso telespectador e ouvinte o texto de Gênesis 2, verso 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Biblicamente, o termo alma, na maioria das vezes, se refere ao ser humano vivo como um todo. Como o Tito falou, a união do corpo com o fôlego de vida, que é o espírito. Então, como dizem até mesmo alguns teólogos, né, tanto protestantes quanto católicos, a Bíblia não ensina que o ser humano tem uma alma, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma.
Agora, como harmonizar esta crença com 1 Reis 17, 21 e 22? Quando nós encontramos um texto aparentemente difícil na Bíblia, precisamos seguir algumas normas para interpretá-lo. A primeira é a seguinte: devemos analisar os textos difíceis à luz dos textos mais claros. Segundo, quando temos uma dificuldade, uma dúvida quanto a um termo, se não soubermos o hebraico e o grego, línguas originais bíblicas, é importante compararmos algumas traduções para descobrirmos o real sentido daquele termo. Se nós compararmos algumas traduções, você vai perceber que a expressão alma, como aparece em 1 Reis 17, 21 e 22, ela não tem o significado de uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Quer ver, por exemplo? Eu vou ler para você como está esse texto na Nova Versão Internacional e também na tradução ecumênica da Bíblia. São duas traduções interessantes que vão mostrar como o texto está ali traduzido. Na NVI é dito o seguinte: então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Claramente, os tradutores da NVI preferiram o termo vida, porque é a melhor tradução para o termo alma neste contexto aqui. Já na tradução ecumênica da Bíblia, na TEB, 1 Reis 17, 21 e 22 aparece da seguinte maneira: Elias estendeu-se 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor dizendo: Senhor meu Deus, que a respiração deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a respiração do menino lhe voltou e ele viveu. Veja, essas duas traduções diferentes demonstram que o termo alma pode ser traduzido por vida ou por respiração, porque ao retornar a respiração, retorna a vida à pessoa.
Então perceba que o termo alma na Bíblia, mesmo que tenha um significado principal de ser vivente, ele em outras traduções, ele significa vida, respiração e outros significados que encontramos no texto bíblico. Porém, nunca na Bíblia, amigo telespectador e ouvinte, você lerá um texto bíblico que ensine que alma é uma entidade consciente capaz de sobreviver fora do corpo. A visão bíblica da natureza humana é holística, ou seja, integral. Somos o resultado da combinação entre corpo, espírito, que é fôlego de vida, mente e vida social. Na morte, quando ocorre a separação desses elementos, a pessoa deixa de existir até o dia da ressurreição, de acordo com 1 Coríntios 15, 18 e 1 Coríntios 15, 51 até 55. Agora, professor, como entender isso no Novo Testamento? A Ágata de Carlo aqui no Facebook diz o seguinte, a Igreja Adventista fala que não existe alma fora do corpo humano. Se é assim, o que Jesus quis dizer em Mateus 10, 28? Por favor, responda. Olha aí, 10, 28 diz o seguinte, meu nobre, Jesus dizendo, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, duas coisas diferentes. Alma e corpo, meu amigo. Como é que você está me dizendo isso que não? O próprio Jesus disse. Tito, por incrível que possa parecer para muitos irmãos, veremos que esse texto, na verdade, mostra que a alma é mortal e não imortal, como pensam alguns. Muito obrigado a essa nossa irmã e amiga que enviou a sua pergunta. Em Mateus 10, 28, Jesus diz assim, vou ler o texto de Mateus 10, 28, onde ele fala, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, de acordo com esse texto, no lago de fogo que vai existir depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, verso 10, Deus vai destruir só o corpo ou vai destruir a alma também? O texto é bem claro. Deus pode destruir tanto a alma quanto o corpo no lago de fogo. Então aqui não fala que a alma é imortal.
Mas não dá a entender que são duas coisas distintas? Boa sua pergunta, Tito. Dá a entender que são duas coisas distintas porque os tradutores não foram felizes na utilização do termo alma. Por quê? Aqui no versículo 39... Na sequência aí. Na sequência, né? Isso, na sequência, no mesmo contexto, a mesma palavra alma aparece no verso 39, só que traduzida de outra maneira. Eu vou ler e vou levar ao nosso telespectador a refletir no seguinte: por que no verso 28 aparece alma e por que no verso 39 aparece outro termo? Veja bem, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Aqui no original, o termo é alma. Jesus estaria dizendo assim: quem perde a sua alma por minha causa a encontrará. Por que os tradutores colocaram vida aqui e alma no verso 28? Porque eles iam ter um problema seríssimo. Se eles traduzem por alma o verso 39, eles estariam insinuando que é possível perder a alma por causa de Jesus. Mas, na verdade, se eles fossem seguir um critério correto de tradução, no mesmo contexto deveriam traduzir alma tanto no verso 28 quanto no verso 39. Mas como no verso 39 a melhor tradução é vida, e no verso 28 também, por causa dos pressupostos imortalistas, os tradutores colocaram alma no verso 28. Ué, então mas, na verdade... Aí você está pondo em prova a própria Bíblia, meu amigo? Então os tradutores podem ter erros aí grotescos, trazendo a ideia de cada um. Exatamente isso. Mas é isso mesmo? Um tradutor não é perfeito, ele é um ser humano, né? Então é por isso que, por mais que a Bíblia seja perfeita, a palavra de Deus, ela é imperfeita, ela é a perfeita palavra de Deus na imperfeita tradução humana. Se existisse, Tito, uma tradução perfeita, não teríamos tantas traduções da Bíblia. Então a existência de várias traduções da Bíblia é uma demonstração de que os tradutores vão ampliando o seu conhecimento da língua e também a sua teologia. Então a melhor tradução do verso 28 é: não tenham medo daqueles que podem destruir tanto a vida eterna como o corpo. Né? Não tenham medo deles, tenham medo sim daquele Deus que pode fazer perecer no lago de fogo tanto o corpo quanto a possibilidade da vida eterna. Então, contextualmente, esta é a melhor tradução para o verso 28 e considerando que o verso não ensina alma imortal, mas menciona sim a destruição da suposta alma que, traduzido corretamente, é vida eterna.
Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, porque o que nós fazemos aqui é apenas te dar a resposta baseado na palavra de Deus. Não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, não é a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, mas sim o que a Bíblia nos ensina. E nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.